Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 18. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Como o tema da SAF é orai sem cessar, eu achei que esse momento seria um momento oportuno para nós, como igreja, todos refletirmos sobre a oração. Então, quero convidá-los a acompanharem em sua Bíblia a leitura do texto da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 18, do verso 1 até o verso 14. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Senhor bendito, fala conosco mais uma vez, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vida de oração. A vida de oração que nós devemos ter. A vida de oração que nós precisamos ter. É sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite, pegando o gancho do tema tão apropriado, que é o tema do quadriênio da SAF. Orai sem cessar. Nós precisamos de vida de oração. Não existe vida cristã, não existe caminhada com Deus sem oração. E oração é um assunto sério da nossa vida, mas é um assunto que todos nós, quase que de maneira generalizada, damos pouca importância. E quando damos importância, ainda travamos uma luta conosco mesmo e com a nossa vida, com a dinâmica da nossa vida, travamos uma luta muito grande para estabelecer algum tipo de agenda de oração. Foi-se o tempo em que os homens e as mulheres de Deus tinham um caderninho onde eles anotavam o nome das pessoas, iam enchendo o caderninho e todos os dias eles oravam 1, 2 ou até 3 vezes pelos nomes que estavam naquele caderno. Nome de filhos, de netos, de sobrinhos, de amigos, de vizinhos, de parentes. Nome de pessoas da igreja, liderança da igreja, irmãos queridos. Foi-se o tempo em que a igreja nutria esse tipo de conduta. Também foi-se o tempo em que a igreja era extremamente relevante na sociedade. E nós precisamos recuperar essa relevância, e para que essa relevância seja recuperada, nós precisamos voltar ao elementar da vida cristã. A vitamina B e a vitamina O, Bíblia e oração. São esses 2 assuntos que fazem com que uma igreja permaneça em pé.
É sobre essas duas colunas que uma igreja se sustenta em Cristo, que é a rocha da nossa vida e da nossa caminhada. E a nossa relação com Cristo e com o Senhor depende de Bíblia e depende de oração. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre isso. As parábolas que foram contadas por Jesus, todas elas trazem uma história para ilustrar um princípio espiritual importante. E Jesus, ao proferir essa parábola, ele já dá o sentido especial dessa parábola, ele já dá a explicação da parábola, o motivo pelo qual ela foi contada. Veja, se você observar o versículo 1, está bem claro lá. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e sem esmorecer. E então a pergunta para iniciar esse momento de reflexão para nós é: qual a importância da oração na sua vida? Que importância você tem dado à oração e à busca pelo Senhor? Nós temos grandes exemplos na Bíblia, eu quero relembrar alguns deles com vocês, de homens que tinham uma vida constante de oração e através deles Deus fez obras extraordinárias. Mas especialmente pensando no Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que nós estamos usando, se você for olhar o Evangelho de Lucas com muito critério e for estudar esse Evangelho, você vai descobrir que este Evangelho é sobre Jesus, com uma ênfase muito especial na oração. E o Evangelho já começa exatamente com uma resposta de oração. Quando Lucas faz o cabeçalho do Evangelho que ele está escrevendo, lá no capítulo 1, nos primeiros versículos, ele diz que este é um relato sobre os eventos acontecidos naqueles dias, sobre a vida do Senhor Jesus, que ele estava fazendo de forma em ordem, criando uma narrativa cronológica daquilo que Cristo fez, para Teófilo, que era alguém que tinha acabado de crer no Senhor e precisava conhecer a respeito da vida do Senhor Jesus. E então Lucas começa a narrativa, e ele começa dizendo: havia um sacerdote chamado Zacarias. E Zacarias orava ao Senhor, por 2 motivos, todos os dias, insistentemente, mês após mês, ano após ano. Zacarias queria ver o Messias prometido de Deus. E Zacarias também queria ter um filho. E o texto diz, Lucas começa: Deus ouviu a oração de Zacarias. E Zacarias então foi abençoado por Deus. E quando ele recebeu não só a promessa sobre o seu filho, mas também a promessa sobre o Messias, o coração dele se alegrou diante de Deus, e foi dito por um anjo a Zacarias: as suas orações foram ouvidas. O Evangelho de Lucas é sobre oração. É sobre a vida de oração do povo de Deus, que clamou por um Messias, e Deus o ouviu e lhe atendeu. O Evangelho de Lucas dá ênfase especial às vezes que Jesus vai falar sobre oração. Mostra a própria vida de oração do Senhor Jesus. E Jesus orava, e orava muito. Orava todos os dias, insistia em oração. E ele, sendo filho de Deus, ainda assim sabia da necessidade que todo homem tem de orar. E se o nosso Senhor Jesus tinha necessidade de orar, imagine cada um de nós. Então oração é um assunto fundamental, meu irmão. Oração é um assunto a respeito do qual a sua vida ou levanta ou cai. E a gente precisa entender isso. Porque oração não é coisa de crente fanático. Oração não é coisa de crente pentecostal, não é coisa de crente tradicional. Oração é coisa de crente, não importa em que igreja ele esteja. Oração é coisa de gente que teme a Deus e crê no Senhor Jesus. E sabe que precisa falar com Deus todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Sabe que existe uma linha direta entre você e o seu Deus, e você precisa fazer uso dela. Sabe que o modo pelo qual Deus escolheu agir neste mundo é através da oração do seu povo. Às vezes a gente faz aquelas perguntas assim que não é para ninguém dar resposta, porque a gente sabe a resposta. Por que será que Deus não tem curado os cegos? Por que Deus não tem levantado os paralíticos? Por que coisas extraordinárias não estão acontecendo no meu tempo? E a gente logo responde: porque não são os propósitos de Deus. Essa é a resposta teológica.
Mas junto com os propósitos de Deus, com a soberania de Deus, existe também a responsabilidade dos homens. E ao invés da gente jogar a culpa na soberania de Deus, a gente devia olhar para o nosso lado e ver o seguinte: mas será que nós estamos orando como esse povo orava lá atrás? Será que nós estamos clamando como esse povo clamava lá atrás? E é precisamente sobre isso que essa história fala. A história tem duas parábolas. A primeira delas conta a história, que deveria ser muito comum isso, a história de um juiz corrupto. Já viu um juiz corrupto? Não existe isso hoje em dia. É só lá nos dias de Jesus que aconteceu isso. Tinha juiz lá que aceitava suborno, coisa que não existe hoje. Graças a Deus nós estamos livres disso. E esse juiz, só para você entender, na época de Jesus não existia um fórum, nem tribunais, prédios, construções que serviam a esse propósito. Os juízes que trabalhavam, eles trabalhavam em regiões, ou às vezes numa mesma cidade. Nessa daqui, talvez esse camarada era muito conhecido, porque não é citado o nome, nada sobre ele. Estes juízes faziam o seguinte: diariamente eles armavam uma tenda, numa praça, num local público. Eles tinham lá seus assistentes, e as pessoas que tinham causas que precisavam ser resolvidas, procuravam esse juiz, vinham até ele. Mas o que acontece é que esse juiz, que é descrito claramente no texto como um juiz iníquo, ele trabalhava e cuidava das causas das pessoas que tinham condição de passava de vista aqueles mais necessitados, aqueles que não tinham voz, né? Que não tinham voz, e ouvia aqueles que tinham muita voz. E então imagine que esse juiz devia ter lá uns 5, 6 assistentes, e esses assistentes ficavam fazendo aquele serviço da fila, sabe? Quando você está na fila, chega alguém: o que você está precisando? Qual que é o seu negócio? E então pegava as causas mais robustas, aquilo que poderia render alguma coisa, e então ele dava atenção para isso. Mas conta-se, e o Senhor Jesus contou, que aquele juiz estava sendo importunado por uma viúva. Uma viúva que tinha uma causa, tinha um adversário, nós não sabemos que causa é essa, mas pelo simples fato de ser descrito como uma viúva, significa que era uma mulher que tinha grandes necessidades. Ela já não tinha um marido, provavelmente ela tinha filhos para cuidar, e ela não tinha como subornar esse juiz, senão ela não precisaria ficar gritando lá de longe. Mas a história é que essa viúva chegava lá de longe, talvez do fim da fila, e gritava: juiz, juiz, julga a minha causa. Imagina que o juiz devia olhar para o lado, para os assistentes, e falar: resolve esse negócio lá. E os assistentes olhavam, mas, né? Passava um dia, chegava no outro dia, está lá o juiz lidando com a causa do pessoal que dava uma ajuda para ele, um esquenta lá na sua dispensa. E novamente a viúva: juiz, julga a minha causa. E os assistentes do lado, eu imagino a cara desses assistentes. Deve saber aquela cara de pamonha, né? Fica ali do lado, não sabe muito bem o que fazer. E juiz, já viu o juiz? Gente importante, quando fica bravo, né? Fica: resolve sei lá, resolve sei lá. E isso foi se repetindo dia após dia. E o Senhor Jesus diz que aquela mulher importunava aquele juiz, pedindo que ele julgasse a sua causa. Num dado momento, tem uma declaração a respeito desse juiz. A declaração é que o juiz diz consigo mesmo: todo mundo sabe que eu sou um homem que não temo a Deus. Já imaginou uma pessoa dessa? Uma pessoa que declara: eu não tenho temor a Deus. E aliás, eu não temo nem a Deus, nem a homem algum. Esse é o tipo de gente, arrogante. Arrogante. Mas é interessante que no meio da arrogância dele, ele tem medo de uma pessoa. Eu não temo a Deus e não temo a homem algum. Mas é melhor resolver o caso dessa viúva aí, para não acontecer que ela venha molestar-me. A palavra molestar, a palavra que foi traduzida aí por molestar, é uma palavra que significa literalmente deixar o meu olho roxo. É óbvio que essa viúva não tinha condição de ir lá e dar um murro, embora provavelmente ela tenha sentido vontade, como a gente sente, só de ler a história. Mas ela não tem a condição. E aí a gente vai estudar o que é essa expressão olho roxo na cultura deles. Significava manchar reputação. Então o que ele está dizendo: eu não temo a Deus e eu não temo aos homens. Mas tinha uma coisa que ele amava mais do que tudo: a sua reputação. E ele estava com medo que aquela situação com a viúva viesse a manchar a sua reputação. E por causa disso ele faz o quê? Ele decide atender e resolver a causa da viúva. O Senhor não nos conta como ele fez isso. Mas o Senhor Jesus disse: vejam só, se um juiz iníquo como esse,
é capaz de atender alguém que insistentemente bate à sua porta, quanto mais Deus julgará com pressa a sua causa. E então o que Jesus está dizendo: ore, vocês precisam orar sem cessar, sem esmorecer, porque se juízes corruptos não aguentam gente bater na porta deles, imagine o Deus santo, justo, reto, gracioso e amoroso que acontece com o coração dele quando o seu povo clama. Quando os seus escolhidos, como o texto cita, como os seus escolhidos batem a porta através da oração. A segunda parábola que ele conta nesse texto que nós lemos também, é a parábola de uma pessoa que estava orando, mas estava orando com a motivação e com a confiança errada. E ele cita duas pessoas, um fariseu, que era um daqueles radicais cumpridores da lei e das tradições judaicas, e cita um publicano. Quem é o publicano? O publicano era uma das figuras mais mal vistas dentro da sociedade judaica, porque era um judeu que se vendeu para alguma autoridade romana, como um general que tinha o direito de cobrar impostos em um determinado local. Mas o general não vai lá e nem vai colocar um dos seus soldados para cobrar imposto. Os generais pegavam judeus gananciosos, que amavam o dinheiro, e colocavam para cobrar impostos para eles. E outra coisa que existia naquela época era fiscal corrupto, cobrador de impostos corrupto. Hoje não existe mais esse negócio. Mas naquela época existia. E então esses judeus cobradores de impostos eram chamados de publicanos, roubadores. E o judeu normal, ele tinha ódio desse tipo de pessoa. O judeu crente, ele considerava que essa era a verdadeira face de Satanás. Era um publicano. E se tem uma coisa que eles tinham a mais absoluta certeza de que não vinha da parte de Deus, era um cobrador de impostos, um publicano. E então Jesus diz: subiu um fariseu para orar numa praça. E subiu junto com ele também um publicano. O fariseu chegou lá na praça e começou: ó Senhor, graças a Ti porque eu sou um homem bom, eu pago o dízimo, eu frequento os trabalhos lá da minha congregação, eu não falto em nada, eu sou um crente bom, me abençoa, Senhor. Na praça, voz alta, levantava a mão para o céu, um verdadeiro santo. No outro canto da praça, e aliás, eu não sou como aquele publicano que está do lado de lá, roubador, corrupto. E do outro lado da praça, com a cabeça baixada, batendo no peito, estava lá um publicano arrependido dos seus pecados, dizendo: sê propício a mim, Senhor, a mim, pecador. Está dizendo: Senhor, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua misericórdia. E Jesus pergunta para eles: quem que vocês acham que teve a oração ouvida? Jesus diz: eu vos afirmo que aquele que foi lá e se exaltou, saiu de lá humilhado. E o que foi lá e se humilhou, saiu de lá exaltado. Porque os exaltados serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Jesus está falando sobre oração com eles, sobre a vida de oração que aquele povo precisa ter. E o que Jesus nos ensina então sobre esta vida de oração que nós precisamos ter? Primeiro, Jesus nos ensina que nós devemos orar sempre, sem esmorecer. Orar sempre sem esmorecer. Significa que eu tenho que orar quando? No domingo? Domingo. Na segunda? Segunda. Na terça? Terça. Na quarta? Quarta. Todos os dias. De manhã? De manhã. Na hora do almoço? Na hora do almoço. De tarde? De tarde. Às 7? Às 7. Às 8? Às 8. Às 9? Às 9. Orar sem cessar. E o apóstolo Paulo vai repetir isso, e é o que a nossa SAF tem repetido dentro da igreja, e a igreja precisa ouvir, e nós precisamos ouvir: orar sem cessar. Por quê? Primeiro, porque oração é uma ordem dentro das Escrituras. Deus não deu oração, o dever de orar para nós, como uma opção de vida. Pastor, lá na igreja tem aquele pessoal que ora mais. Gente, essa declaração é a declaração de incompetência.
A gente fala assim, não tem o pessoal da igreja que gosta mais de orar. O meu negócio é outra coisa. Você está declarando sua incompetência diante de Deus. E é óbvio que a gente deve reconhecer que nós somos falhos e pecadores diante de Deus. Mas quando a gente admite e concorda que a gente não faz uma coisa que deve fazer, isso está muito longe de ser uma confissão. Isso está muito mais parecido com um comodismo irresponsável. A palavra do Senhor diz, orai sem cessar. Irmãos, não, a nossa vida cristã não vai para frente sem oração. É orar sempre, não é um dia, é orar, porque é uma ordem. O apóstolo Paulo coloca isso no imperativo, lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. O verbo está no imperativo, orai. É uma ordem. Por que eu tenho que orar sempre? Porque é uma necessidade. Mateus 25:13, o Senhor Jesus disse, vocês têm que orar, orem, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora, você não sabe quando o Senhor vem. Você tem que estar em oração. E aliás, Jesus disse, será que quando eu voltar eu vou achar fé na terra? E ele não está falando de fé salvadora, não. Porque ele mesmo já afirmou que muitos se perderão, mas um remanescente permanecerá. Então ele não pode estar falando de fé salvadora. Ele está falando desse tipo de fé, que ora, que faz você dobrar o joelho, faz você pedir ao Senhor coisas, confiar no Senhor, depender do Senhor. E Jesus está olhando e está fazendo uma pergunta retórica para ele. Será que quando eu voltar, haverá alguém aqui com fé, orando e pedindo coisas que não são naturais? O inimigo tem tentado destruir a igreja de muitas formas. Uma das formas, no passado, há cerca de 100 e poucos anos, foi com o liberalismo teológico, tentando fazer com que a igreja não acreditasse mais no sobrenatural de Deus. E a gente lutou contra esse negócio, mas parece que eles conseguiram colocar isso na mente do povo de Deus. E então nós não temos sequer a coragem e intrepidez de pedir coisas para Deus que nós não achamos que sejam possíveis. A gente colocou limites em Deus. Perceberam isso? Então a gente ora por tudo, mas não dá para orar por um câncer. Não, por quê? Porque a medicina diz que não tem cura. Então a gente não pede. A gente não ora por pessoas que são pacientes terminais. Por quê? Não, porque a medicina já diz que eles não vão acordar. Eles não vão levantar. E a gente não ora. E Jesus diz o contrário. Orai, orai sem cessar. Orai, sem jamais esmorecer. Peça como aquela viúva. Vá todos os dias. Insista, clame ao Senhor. Porque isso é uma necessidade de cada um de nós. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui meia hora. Por isso hoje, agora, nesse instante eu preciso estar em oração. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Por isso eu preciso orar hoje. Eu não sei o que vai acontecer essa semana. Por isso eu preciso clamar hoje. Amanhã eu não sei o que vai acontecer no fim do dia. Eu tenho que começar o dia orando. Eu não sei o que vai acontecer, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, eu dependo da força dEle, eu dependo do poder dEle, eu dependo de uma resposta dEle, então eu tenho que orar sempre. Você já percebeu que a gente fica reclamando dos problemas da nossa vida com um, com outro, e poucas vezes a gente para falar com Deus? Nem que seja para com toda reverência, como fez Davi, reclamar. Ó Senhor, não estou murmurando, o Senhor sabe do meu coração que eu temo e amo o Senhor, mas por que, Senhor? Abre os céus para mim. O Senhor Jesus quer que você faça isso, Deus quer que nós façamos isso, porque foi este o modo que Deus escolheu para fazer coisas tremendas nessa terra, através do clamor do seu povo, através das orações do seu povo. Então a vida de oração que nós devemos ter é uma vida de quem ora sempre. É a oração todo dia, sem esmorecer. Por que eu tenho que orar sempre? Porque oração é uma prática da igreja. Lembra da igreja lá de Atos? Se você for ler no capítulo 4, você vai ver que quando os apóstolos Pedro e João foram ameaçados de morte, eles procuraram a igreja e o texto diz que a igreja unânime se ajoelhou e orou e disse, ó Senhor, Tu soberano Senhor, que fez o céu e a terra. E eles pediram, Senhor, olha para as ameaças deles e concede-nos intrepidez para que a gente continue pregando o Evangelho. Enquanto o Senhor vai fazendo curas, sinais e maravilhas. E o texto diz que enquanto eles faziam essa oração, o lugar onde eles estavam tremeu. Por causa do poder de Deus.
Mais à frente, Pedro é preso. Lá no capítulo 12, nós encontramos Pedro preso. E enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Versículo 5, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E sabe o que aconteceu? Aquele cárcere estremeceu e as portas dele foram abertas. Pedro foi tirado de lá pelo poder de Deus. Por que eu preciso orar? Por que eu preciso orar sempre sem esmorecer? Porque é uma ordem de Deus. Porque é uma necessidade minha. Porque essa é a prática da igreja. Lucas foi escrito porque esta foi a resposta de oração a Zacarias. Zacarias orou e pediu que o Messias viesse. E o Messias veio. Era plano de Deus? Claro que era plano de Deus, mas era plano de Deus também responder Zacarias. Aí a gente fica sempre nessa aqui, olha, mas é a soberania de Deus, são os planos de Deus, eu tenho que aguardar, mas dentro dos planos de Deus está a sua oração. Deus concedeu 15 anos a mais ao rei Ezequias. Quando é que Deus deu os 15 anos a mais para ele? Quando ele orou. Deus quis dar livramento a Nínive, mas quando é que Deus deu livramento a Nínive, que era perversa, pecadora e rebelada contra Deus, incrédula? Deus deu depois que Jonas foi lá e pregou, e aquela cidade ouviu a pregação, se arrependeu dos seus pecados e clamou a Deus, e Deus livrou Nínive. Ou seja, esse é o modo de Deus operar. Deus faz maravilhas, por isso você não pode esmorecer. Você tem orado há 10, 15 anos pela conversão do seu esposo, continue orando. Deus, nós não sabemos o dia do Senhor. Pastor, por que Deus não respondeu até agora? Porque não está na hora certa. Deus está preparando, fazendo as coisas convergirem para o momento certo. Agora, você não pode parar de orar. Pastor, meus filhos estão fora da igreja, eu estou orando há uma década para eles voltarem, eles não voltaram ainda. Continue orando, não esmoreça. Porque essa é a vida de oração que Deus quer que nós tenhamos. Que a gente ore sempre sem esmorecer, que a gente ore sem cessar. Em segundo lugar, a vida de oração que nós devemos ter é a vida de oração com humildade. E aí você tem a história daquele fariseu. O fariseu, ele chegou lá, não para falar com Deus. Jesus fala, ele falava de si para si. Ele estava se contemplando no espelho e estava fazendo assim, mas como eu sou bonito, como eu sou bom, como eu sou bacana, como eu sou legal. E no reflexo do espelho ele está vendo lá atrás o publicano, olha aquele publicano, ó. Pecador, ladrão, miserável, corrupto. E essa oração do fariseu, ela é muito triste, porque é a oração de alguém que não dependia do Senhor. De alguém que não estava disposto a depender de Cristo Jesus, não enxergava o quanto ele precisava de Jesus. Ele se bastava. Ele se bastava. Ele achava que o céu estava escancarado para ele, um tapete vermelho tinha sido lançado do alto a baixo para que ele subisse para o céu, porque ele era alguém muito bom. Lê do engano. Jesus teve que corrigir isso muitas vezes. Uma vez ele chegou para a cidade de Cafarnaum, onde ele pregou a maior parte dos seus sermões e fez a maior parte dos seus milagres. E disse para Cafarnaum que nunca se arrependia dos seus pecados. Vocês pensam que vocês vão para o céu? Eu vos afirmo, vocês vão para o inferno. E haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Porque se lá eu tivesse feito as coisas que eu fiz no meio de vocês, há muito eles teriam se convertido. Nós precisamos entender que oração não é de nós para nós, nem de nós para os outros. Uma das coisas muito difíceis na vida é quando você é chamado para orar em público. Já percebeu isso? E quando a gente é chamado para orar em público, a gente tem uma dificuldade muito grande de orar para Deus. A gente normalmente ora para as pessoas, que a gente fica muito preocupado com o que as pessoas vão pensar da oração. E a gente fica mais falando com os outros do que falando com Deus. Quando você vê que o pastor pediu para alguém orar em público, você já começa a interceder por essa pessoa. Senhor, tenha misericórdia. Que ele possa representar a igreja mesmo e falar com o Senhor.
Nós precisamos entender isso. Nós temos que orar com humildade. Vamos aprender um pouco então sobre o que aquele publicano fez. O publicano, roubador, corrupto, alguma coisa aconteceu na vida dele. Como a contagem ou a história é cronológica, então não dá para a gente ficar tentando adivinhar o que aconteceu. Mas vamos imaginar aqui. Imagine que fosse Zaqueu no primeiro dia da conversão dele. Depois daquele dia que o Senhor foi lá na casa dele, né? E ele almoçou com o Senhor Jesus. E ele disse: Senhor, eu vou devolver tudo que eu roubei dos outros. Se eu tirei algo de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E eu vou reparar essa vida que eu tive terrível, odiosa. Imagine no fim do dia esse publicano chegando na praça. Esse publicano Zaqueu chegando na praça e falando: Senhor, eu estou envergonhado. Seja favorável a mim, porque eu preciso da sua graça. Ou imagine que talvez fosse Mateus. Se você quer conhecer a história do evangelista Mateus, basta que você abra no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, você tem a história de um homem chamado Levi. E o segundo nome dele é Mateus. Levi Mateus. E Levi era um cobrador de impostos dentro da coletoria. Um corrupto. E Jesus passou e olhou para o lado de dentro da coletoria e falou: vem, segue-me, Levi. E na mesma hora Levi saiu de lá e foi seguir Jesus. Ainda marcou, antes de começar a jornada dele com Jesus, marcou um almoço na casa dele, chamou todos os publicanos e pecadores. Imagine que talvez naquela praça fosse ou o próprio Levi, ou um daqueles publicanos pecadores que almoçaram com Jesus e depois foram para a praça envergonhados e falaram: Senhor, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, porque tudo que está em mim está maculado pelo pecado. Então, Senhor, eu só posso contar com uma coisa: com o teu favor, com a tua graça. É assim que nós devemos orar, irmãos. Não adianta eu chegar lá e falar: Senhor, eu tenho 20 anos de igreja. O Senhor sabe que durante esses 20 anos eu não falhei no dízimo um domingo sequer. Um mês sequer. Deus não se impressiona com as nossas coisas. Deus não se impressiona. Então, quando nós oramos, nós devemos orar com humildade. Orai sem cessar e sem esmorecer. Esse é o nosso dever. Orar com humildade, porque é a única chance que nós temos de conseguir algo diante de Deus. Lembra quando Salomão inaugurou o templo? E ele fez uma oração belíssima. E ele disse da seguinte maneira. Aliás, Deus respondeu a sua oração da seguinte maneira: se o meu povo, 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Olha que bênção! A oração é necessária, mas ela passa pelo caminho da humilhação. Nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. Eis que a palavra do Senhor diz: portanto, humilhai-vos diante da poderosa, ou debaixo da poderosa mão de Deus. Eu não tenho outra maneira de me relacionar com Deus a não ser na base da humildade, da humilhação. Eu falei hoje cedo, vou repetir: tem gente que quer determinar coisas para Deus. O pessoal vai lá: não, eu sou filho do rei, eu determino que isso aconteça. Aí você está determinando alguma coisa, Deus está, na melhor das hipóteses, Ele está rindo de você. Porque se for olhar esse negócio bem, com bastante rigor, Deus está furioso com você. Porque alguém que tem a capacidade de determinar algo para Deus é alguém que se acha maior do que Deus. E o nome disso nas Escrituras é anticristo. Eu vou repetir, que é para ficar bem firme na sua mente. A Bíblia diz que já existem anticristos no mundo desde os dias de João. Quem são os anticristos? São aqueles que se acham melhores do que Cristo, maiores do que Cristo, e que acham que podem substituir Cristo na sua vida por qualquer outra coisa. São essas pessoas que têm a ousadia de olhar para o céu e dizer: eu determino. Você não determina coisíssima nenhuma. Porque nós somos salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor. O Senhor atende nossas orações pela graça e pela misericórdia dEle, porque nós não merecemos absolutamente nada. E o nosso Deus é o soberano Senhor sobre a terra, que fez todas as coisas, governa e dirige todas as coisas, e não há na terra quem possa lhe dizer: o que o Senhor está fazendo? Então ore ao Senhor, sempre sem esmorecer, e ore com
humildade. Por último, ore com confiança. Ore com confiança, porque você está falando com o Todo-Poderoso Deus. O Deus que faz coisas extraordinárias, o Deus que faz coisas impossíveis, o Deus que enviou o Filho dele para entregar a seguinte mensagem: se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Não há impossíveis para Deus. Essa palavra impossível não existe no vocabulário do Senhor. Então, creia no poder de Deus. Ore com confiança. Vamos lá. Por que eu posso orar com confiança? A parábola mostra o contraste claro entre Deus e aquele juiz iníquo. Se aquele juiz iníquo responde quem importuna ele, Deus responde quem o busca dia e noite sem cessar. Por isso você deve orar com confiança, porque Deus é infinitamente melhor do que aquele juiz. Se aquele juiz lá respondeu, imagine Deus. Primeiro motivo porque você deve orar com confiança. Segundo motivo pelo qual você deve orar com confiança: nós temos um mediador junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E o autor da carta aos Hebreus, então, ele vai nos ensinar o seguinte. Olhe, se você quiser observar na sua Bíblia, na carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, você vai encontrar uma declaração maravilhosa, poderosa para a nossa vida, nos 3 últimos versículos. Portanto, se nós temos um sumo sacerdote, o Senhor Jesus, que penetrou os céus, está à direita de Deus Pai, então entremos com confiança diante do trono da graça, porque lá nós achamos resposta nas ocasiões oportunas da nossa vida. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Muito pelo contrário, ele foi tentado e provado muito mais do que qualquer um de nós. E ele nos deu livre acesso ao trono de Deus. E diante desse trono da graça, você recebe favor. Favor, não é recompensa. Você não vai receber salário. Você não vai receber uma retribuição pelo que você fez. Nós recebemos diante do trono da graça favor do Senhor. Já imaginou? Já viu quando a gente marca, ou alguém marca para a gente uma audiência, você vai comparecer diante de alguém importante, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz, você vai lá, toma um banho, né? Toma aquele banho, penteia o cabelo, quem tem para pentear, pega aquela roupa do domingo e já põe lá, porque você vai falar. Esses dias eu fui visitar o prefeito, né? E eu estava com o Fred, que é um guri que a gente ama como se fosse filho, e eu falei com ele: você vai comigo. Onde nós vamos? Dindo, ele me chama de Dindo. Nós vamos falar com o grande chefão. Ele ficou, grande chefão, grande chefão. Aí chegou lá, o prefeito pôs ele sentado na cadeira dele lá, ele ficou se sentindo o máximo. E ele ficou o dia inteiro falando: ô Dindo, nós vamos falar com o grande chefão, né? Eu falei, vamos falar. Ser humano, desde pequenininho, a gente gosta de falar com gente grande e importante. E quando a gente sabe que vai falar com gente grande e importante, a gente já faz aquela lista de coisas que a gente vai pedir. Eu não pedi nada para o prefeito, mas ele disse que ia asfaltar essa rua aí da frente aí. Não fui eu que pedi, mas ele falou que ia arrumar o asfalto. Mas o fato é que a gente gosta de falar com gente grande e importante. Não é assim? Agora vejam só. Deus, por meio de Jesus Cristo, nos deu livre acesso ao trono. Esse sim é poderoso. Do Todo-Poderoso Deus. Você quer ver o que acontece quando uma pessoa entende isso? Eu vou te mostrar o que acontece quando uma pessoa entende isso. Você lembra de Josué no meio de uma batalha, que Deus entregou um povo na sua mão, mas um dia era pouco demais para matar todo mundo. O que Josué fez? Josué olhou para sol, para a lua, até que a gente termine essa batalha. E o que aconteceu? Deus fez. Não me pergunte isso daí, como é que isso funciona na astrofísica. Isso dá nó na cabeça cientista até hoje. É por isso que todo ano sobra algumas horas, o pessoal de 7 em 7 anos tem que juntar lá e fazer um dia a mais. Não é de 7 em 7 anos, né? Eu falei errado. De 4 em 4 anos. Sobra a hora. Sobra a hora por quê? Porque Josué orou e Deus fez o sol parar e bagunçou o calendário para o resto da história. Mas a gente pode orar por coisas desse tipo? Claro que pode. Você está diante do trono do Todo-Poderoso Deus. O que é difícil demais para o Senhor?
É difícil demais para o Senhor ajeitar a sua vida, ajeitar seu casamento, ajeitar a vida do seu filho. É difícil demais para isso, e isso para Deus não é, porque esse Deus é o Deus que faz o sol parar. E eu gosto de falar que foi o sol que parou e não foi a terra, sabe por quê? Porque se você falar que foi a terra que parou, nós temos uma meia dúzia de outros problemas na física. E se a terra para, ela vai, primeiro, metade dos habitantes da face da terra vão voar para o espaço, por causa da inércia. E a outra metade vai ser achatada contra a terra. Então não foi só isso que aconteceu. Deus teve que mexer lá também, Deus teve que mexer na gravidade. Mas como a gente sabe que esse sistema inteiro está girando, não adianta parar só a terra, porque é o resto dos astros. Então eu acredito, quando eu penso nesse milagre, eu acredito o seguinte: Deus parou o universo por causa da oração de um homem. E parou por quanto tempo? Por 24 horas. Deus parou o universo por causa de uma oração de um homem que não era diferente de você e nem de mim. Mas ele acreditava e ele orou com confiança ao Senhor. Vou te dar um outro exemplo. Do céu normalmente cai chuva. Mas lá, em 1 Reis, no último capítulo, aliás, nos últimos capítulos, você vai encontrar a história de Elias e as suas lutas com Acabe e com Jezabel. Essa Jezabel aí é a verdadeira face de Satanás. Essa é a pior mulher de todas. Enquanto nós elogiamos e louvamos a Deus pelas mulheres da nossa SAF, está aqui a história de uma mulher que é exatamente o oposto disso. É o cão. Elias que o diga, né? Os profetas fugiram, apostataram, só sobrou Elias. E aí Elias orou. E por causa da oração de Elias, ficou 3 anos e meio sem chover. Até o dia que a Jezabel teve que mandar chamar Elias lá. Mas por que não chove 3 anos e meio, todo mundo morrendo de fome, comendo cabeça de burro, valia uma fortuna. Porque as pessoas não tinham o que comer. Aí chamaram Elias lá. E Elias fez um desafio. Você junta todos os profetas de Baal, nós vamos todo mundo lá para o Monte Carmelo e nós vamos orar. E o Deus que respondeu a oração com fogo é o verdadeiro Deus. E se for o meu Deus, eu vou matar seus profetas. E se for o seu Deus, seus profetas vão me matar. Foram para o Monte Carmelo. E estavam lá os 400 de Baal, eles começaram a orar de manhã. E oravam, e colocaram um sacrifício lá, esperando que o fogo viesse do céu e queimasse o sacrifício, e nada. Ao meio-dia, Elias começou, está na hora de vocês começarem a gritar aí, porque vai que Baal está dormindo. E se ele saiu de férias? E se ele está dando uma volta pela redondeza da terra? Grita para ver se ele responde. E ninguém respondia. Eles começaram a passar a faca, se cortar, para ver se Baal respondia. Ele não respondeu. E aí eles pararam. Elias falou: agora é minha vez. Elias falou assim: vamos edificar um altar direito aqui. Pegou 12 pedras, levantou um altar, 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. Colocou um holocausto lá em cima, um sacrifício, um animal. E falou: agora busca água, para vocês não virem com aquela história depois que foi trambique. Pode jogar água, enche de água esse negócio. E eles cavaram uma vala em volta do altar, e aquela vala ficou cheia de água. Água no animal, água na pedra e água na vala. E o texto diz que Elias orou. E ele disse: Senhor, que hoje fique absolutamente certo nessa nação que Tu és Deus. E Deus mandou fogo do céu e consumiu o animal, consumiu a água que estava nas pedras e consumiu a água na terra. E quando aquele fogo parou, Elias pegou o cutelo, pegou a faca e foi passar a faca na garganta de 400 profetas. Terminou o dia, estava cansado, e foi lá e disse para Acabe: está vendo aquela nuvem lá do tamanho da mão de um homem? Está vendo aquela nuvenzinha lá? Vai chover. Porque agora vocês sabem que existe um Deus. Acabe não deu muito crédito para a fala e foi lá comer. Perdeu todos os profetas, mas ele foi se banquetear. E aí aquela nuvem foi chegando, foi aumentando a chuva.
E Elias, cansado depois de um dia desse aí, Deus falou para ele: Elias, corre para casa porque a chuva vai cair, o pau vai comer. Acabe ficou sabendo, pegou a carruagem dele e saiu correndo de carro para não tomar chuva, para não pegar aquela enxurrada. Daí um pouquinho, eu acho máximo isso, eu gosto de falar isso para criança. Daí um pouquinho passa Elias correndo, porque diz que o Espírito de Deus cingiu ele e fez ele correr e passar a carruagem de Acabe. E você fala para o seu filho: existe The Flash? Existe, está lá na Bíblia. Elias, Deus fez ele correr. Você acha que a Marvel foi criada pelo Stan Lee? Não foi, não. Oração, oração, oração. Ore com confiança. Deus tem coisas grandes e tremendas para todos nós. Não está acontecendo ainda porque você não está orando. Nós começamos esse ano aqui com a graça e com a misericórdia de Deus orando. Tivemos uma semana abençoada. E eu vou confessar um negócio para vocês. Tivemos a segunda semana, foi maravilhoso. E essa semana estou sentindo falta. Vocês não estão sentindo falta? O pessoal que está frequentando a reunião de oração, as outras 3 semanas não estão ficando sem graça? Então começa a orar aí, que eu estou com a vontade danada da gente começar a fazer isso toda semana. Quem sabe? Se Deus começar a colocar essa vontade no coração de mais uma meia dúzia, olha lá, que a partir de março a gente muda esse negócio. Porque a igreja do Senhor Jesus precisa orar. E aí tem coisas acontecendo na nossa igreja, o pessoal não sabe por que está acontecendo. Fizemos encontro de casal, onde nós tínhamos aqui 84 pessoas no encontro de casais. Sabe o que é isso? Pastor novo? Não. Isso é oração. É oração de quem esteve aqui intercedendo a Deus. Hoje nós tivemos uma classe de jovens, tinha 12 jovens lá, solteiros, hein? Eu estou atrás dos solteiros, os casados já estão com a vida encaminhada. Estou atrás dos solteiros. Quem é solteiro aí? Levanta a mão para mim. Olha o pessoal da galeria aí, tudo solteiro. Eu tenho 2 desejos em relação a vocês. Primeiro, que vocês frequentem a sociedade interna e a escola dominical. Segundo, que vocês casem tudo. Eu adoro fazer casamento. E nós estamos orando por vocês. Você que é solteiro, jovem, nós estamos orando por vocês, porque nós queremos que Deus guarde a vida de vocês, para que vocês amem mais a Deus do que a qualquer outra coisa. Oração muda a vida de uma igreja, oração muda a família, oração muda uma cidade. E nós temos que acreditar nisso. A vida de oração que Deus espera de nós é essa, sempre, constante, sem cessar. Uma vida de oração humilde diante do Senhor, porque é pela mediação e pelos méritos de Cristo. Uma oração com confiança, com intrepidez, confiando no poder de Cristo Jesus e no acesso que Ele nos deu. Que assim seja a nossa vida de oração como igreja. E nós temos muito motivo para orar. Vamos lá. Isso aí, Lucas. Já pega o violão lá. Estava orando para você vir. Nós temos muitos motivos para orar, irmãos. Uma dica prática que eu quero dar para vocês é o seguinte. Faz o caderninho de novo. Nós temos que voltar para o caderninho. Porque a gente fica sabendo de muita coisa para orar, mas na hora que a gente dobra o joelho, dá uma amnésia. A gente esquece. Então faz o caderninho. Você coloca lá um grupo da segunda, terça, quarta, quinta. Aí na segunda-feira você fala, segunda-feira é de orar. Vou sugerir para vocês, segunda-feira é dia de orar pelo pastor. Ora pelo pastor, pela família do pastor. Ora pelos presbíteros, pelos diáconos. Terça é o dia de orar pela família. Vou orar por todos os meus familiares. Até o tio do meu tio. Orar por todo mundo. Quarta-feira é o dia de orar pelos meus amigos. Ponha lá a folha dos amigos. Quinta-feira é o dia de orar pelos meus negócios. Coloca tudo que está relacionado aos seus negócios. Sexta-feira é o dia de orar pelos trabalhos da igreja do Senhor. Coloca lá a sociedade interna, coloca tudo lá. Sábado eu vou orar pelo culto de domingo, para que Deus traga muitas pessoas e fale ao coração delas. Ou seja, é organizar a nossa vida de oração. Porque senão a gente lembra de meia dúzia de pedidos e a gente ora sempre a mesma coisa todo dia, toda noite, sem parar, e isso não tem efeito. Não porque Deus não ouça, mas porque acaba se tornando meio que uma reza, uma repetição sem significado. Mas eu quero desafiar vocês, meus queridos irmãos, que a gente passe por uma verdadeira restauração na nossa vida de oração.
Uma restauração na nossa vida de oração vai restaurar também a nossa vida com Deus, nossa vida na comunidade, nossa vida na família. Você está precisando orar mais? Eu confesso a vocês, eu preciso orar mais. Deus está mexendo na minha vida, e eu louvo a Ele por isso. Está me incomodando para isso. E eu estou orando a Ele para que Ele incomode vocês também, todos os dias, para que a gente busque a Deus. Pastor, não tem como ir lá na reunião de oração na igreja. Quem foi que disse que Deus só ouve a oração que é feita aqui? Você não pode vir, mas no mesmo horário você pode orar na sua casa. Ore na sua casa. Ore, ore, ore. Ore pelas pessoas. Está desempregado? Pastor, estou desempregado 2, 3 anos, não sei mais o que fazer. Ore. Mas a oração tem a ver com ação também. Ore e bata em 20 portas pelo menos todo dia. Deus vai te ouvir. A palavra de Deus não diz? Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. É assim que nós temos que fazer.